Prontinho. Bom dia, pessoal. Deixa eu só encostar a porta aqui, rapidão. Ai, desculpa, desculpa. Ai. Bom dia, pessoal. Vamos lá. É, Conseguiram descansar um pouquinho, pelo menos? Espero que tenham descansado. Eu não descansei. Brincadeira, eu descansei sim. Gente, primeiro alguns avisos bem rápidos. Eu coloquei ontem, não sei se todo mundo chegou a ver no grupo, o nosso encerramento de cronograma semestral, já com as aulas programadas. E também já coloquei disponível para vocês se organizarem os próximas quintas-feiras, a última quinta-feira agora de julho, né? As últimas quintas de julho e agosto, das oficinas, durante a tarde o que a gente vai fazer, simulados, monitorias, quando vai ter cada uma das coisas, para vocês já ficarem atentos. Então, quem não olhou no grupo ontem, por favor, dá uma olhadinha, tá bom? A gente vai retomar a química, uma das frentes, né? Com a parte de termoquímica. Eu cheguei a fazer algum exercício dessa página 174, 175? Uma olhadinha para mim, por favor. Eu fiz alguns, né? Tá, eu acho que eu sei quais eu fiz. Eu fiz o um, fiz uns meio aleatórios. Então a gente vai encerrar, não sei se vai dar para falar tudo hoje, mas a gente vai encerrar a parte de termo discutindo o que provavelmente vai aparecer nos vestibulares. A gente, na primeira aula do assunto, só para dar uma retomada, né? A gente discutiu o que é ΔH, né? Basicamente, ΔH é uma energia que uma reação troca com as vizinhanças. Toda vez que uma reação acontece, ela pode ou doar calor para as vizinhanças, aqueles processos que a gente chama de exotérmicos, ou ela pode absorver calor das vizinhanças, e é o que a gente vai chamar de endotérmico. Ah, Só que para calcular esse calor, esse ΔH de reação, existem três métodos diferentes. E a escolha desse método não depende da gente, depende das informações que o exercício vai me dar. Então, de maneira geral, questões que envolvem cálculo de ΔH podem ser resolvidas de três formas. E o que a gente vai discutir na aula de hoje são basicamente essas três formas. Tá? Na verdade, uma das formas a gente já discutiu. A gente chegou a fazer a questão número um, não chegou? Sim. Na questão número um, que a gente fez da apostila, para calcular o calor de reação ou para calcular o ΔH da reação, o que, que o exercício me fornece? Ele me fornece as entalpias de cada substância. A entalpia de cada substância envolvida no processo, ele me fornece essas entalpias, e aí eu faço aquela conta bem famosa, só para fazer um rascunho aqui, ó. O ΔH de uma reação é igual à somatória, tudo bem em símbolo? Somatória das entalpias dos produtos menos a somatória das entalpias de reagentes, tá? Esses valores de entalpia que o exercício vai te fornecer, você simplesmente vai substituir na fórmula e fazer a conta de subtração. Tá? Lembrando que muitas vezes esses valores a gente precisa multiplicar por 2, por 3, dependendo do coeficiente do balanceamento da reação. Tá? Quando a gente for fazer os exercícios, eu vou retomar essa técnica. Ela é a mais simples de todas, porque o cara vai te dar os dados, você vai simplesmente colocar na conta e fazer a subtração ali. Acabou. E o resultado é que vai dar positivo ou negativo, a depender do processo em si. Hoje, a gente vai discutir os outros dois métodos, tá? O segundo método que a gente vai discutir é o cálculo de ΔH de reação a partir das energias ou entalpias, tá? A gente pode chamar dos dois termos, ou energias ou entalpias de ligação. Cuidado para não confundir entalpia de formação com entalpia de ligação. Eu até sugiro, para quem não manja muito desse assunto, eu sugiro que você faça uma anotação no canto do seu caderno disso aqui, ó. Porque é muito comum o aluno pegar a informação
ou uma ou outra, e usar o método errado. Então a gente vai fazer eu vou explicar para vocês essa história da entalpia de ligação, mas por hora, o que, que eu sugeriria que vocês façam na anotação? Escreva isso aqui, ó. Bem lá no cantão. Entalpia de ligação é diferente de entalpia de formação. Vocês já vão entender qual que é a ideia, tá? Ah, aí a gente volta e faz a comparação dos dois métodos. Alô? Oi, perdão. Oi, desculpa. Esse microfone não está muito bom. Então vamos lá. Para a gente poder entender o método, a gente precisa entender coisas sobre ligação. Vamos começar fazendo uma perguntinha bem simples. Uma ligação química para um átomo é bom ou ruim? O que vocês acham? O átomo gosta de se ligar? Gosta. Como que eu sei que os átomos gostam de se ligar? Porque praticamente todos os átomos aparecem na natureza unidos, formando moléculas, formando compostos iônicos, certo? Tá bem. Então você pode dizer que uma ligação é um evento que deixa o átomo mais estável. E a gente já vem martelando desde o começo do ano sobre essa questão do que significa ser estável. Estável para a gente na química e na física também significa baixa energia. Então, toda vez que um átomo está ligado a outro, ele está numa condição de estabilidade. Ok? Tá, e o que isso tudo tem a ver com energia? É aqui que entra a história. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação. Eu vou pegar, vou chamar aqui de item A. Vou escrever assim, ó. Formação de uma ligação. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenha dois átomos de hidrogênio. Então isso aqui é um átomo de hidrogênio, isso aqui é um outro átomo de hidrogênio, e eu vou formar uma molécula. Vou fazer isso aqui, ó. H2. OK? Tá. Em que condição os dois átomos de hidrogênio estão mais estáveis? Assim. Quando os dois átomos de hidrogênio se unem para formar uma molécula, que é a molécula de hidrogênio também, ocorre uma estabilização. Então, isso aqui para a gente, ó, é instável. E aí, para quem não lembra, tá? Já vamos deixar claro. Instável significa alta energia. Energia. Beleza. Quando esses átomos se unem para formar a molécula de hidrogênio, eles passam de uma condição de instabilidade para uma condição de estabilidade. Baixa energia. Ok. Agora pensa comigo, gente. Se dois átomos ao se ligarem diminuem a energia, e energia é uma coisa que não desaparece, significa que para dois átomos se juntarem, tem que haver liberação de energia. Veja se faz sentido isso que eu estou falando. Eu tenho dois átomos aqui com alta energia, desculpa. Eu tenho dois átomos aqui com alta energia. Aqui eu tenho dois átomos com baixa energia. Toda vez que esses átomos passam dessa condição para essa, abaixando a energia, a gente pode dizer então que houve liberação de energia. Tudo bem? Ok? Essa energia que é liberada durante a formação de uma molécula, aqui eu estou pegando um caso bem simples, tá? Essa energia que é liberada durante a formação de uma molécula, eu chamo de energia de ligação. Então aqui eu tenho uma energia liberada. Ah, mas isso vale para qualquer tipo de ligação, Danilo? Sim. Toda vez que átomos se unem para formar uma molécula, ocorre liberação de energia. Então eu posso dizer que a formação de uma ligação é um evento exotérmico.
ok? Toda vez que uma ligação se forma, ocorre liberação de energia. Acabou. Sim. Ah, mas quanto? Depende da ligação. Numa ligação de dois hidrogênios, vai liberar uma certa energia. Uma ligação entre, sei lá, dois oxigênios, vai liberar uma outra energia. Cada ligação tem a sua energia específica, que vai ser liberada, evidentemente, quando ela se formar. Tá? E essas energias que são liberadas, elas são fornecidas para a gente nos exercícios. Elas vão entrar como uma informação, tá? Beleza. Ok até aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para o processo contrário a esse que eu escrevi. Aqui nós estamos falando de formação de ligação. Fechou. E quando uma ligação é quebrada? Fala. Você falou comigo? Acho que eu li seu pensamento. E quando uma ligação é quebrada? Então vamos colocar aqui. Quebra de uma ligação. Quebra de uma ligação. Gente, o raciocínio aqui tem que ser o contrário. Vamos lá. Vamos pegar uma molécula qualquer. Sei lá, vai. Cloro. Pegar a molécula de cloro, tá? E eu vou transformar essa molécula. Opa. Eu vou transformar essa molécula em dois átomos separadinhos. Assim. Pronto. Tá aqui. Bom, se aqui ocorre liberação de energia, ali tem que ser o contrário. E é fácil entender por quê. Numa molécula, eu tenho condição de estabilidade. Baixa energia. Ok? Quando eu levo os átomos dessa condição para essa, eu estou levando os átomos de uma condição de estabilidade para uma condição de instabilidade. Instável. Portanto, alta energia. Ok, tudo bem. Se isso vai acontecer, então, para eu conseguir quebrar essa molécula ou romper essa ligação, eu tenho que fornecer energia para o sistema. Energia absorvida. Pronto. Tá? Essa energia que a molécula absorve para conseguir romper a ligação, eu também chamo de energia de ligação. Então a gente pode, a partir desses dois exemplos, tentar definir o que é uma energia de ligação. Vamos escrever aqui uma conclusão. Conclusão. Eu vou escrever assim, ó. Energia de ligação. Energia. Eu estou tentando escrever grande, tá? De ligação é aquela envolvida na quebra ou formação de uma determinada ligação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é bem conceitual. Peraí. Determinada ligação. Ligação. Tudo bem? Agora, olha para tudo isso que eu escrevi nesses primeiros minutos de aula e tenta me responder uma pergunta. O que é uma ligação forte? É uma ligação que tem alta energia. E aí, a partir desta premissa, se ela tem alta energia, significa que para você quebrá-la, você tem que dar muita energia para o sistema. E quando essa ligação se forma,
muita energia é liberada. Vamos lá. Ligações fortes têm alta energia. O que significa isso? Se eu precisar quebrar uma ligação, eu vou ter que dar muita energia aqui, ó. Por outro lado, se uma ligação é forte, quando ela se formar, muita energia será liberada. Tudo bem? Esse valor de energia, ele é maior, por exemplo, em ligações duplas, em ligações triplas. Você pega, por exemplo, uma ligação N tripla N, ela tem uma alta energia. Significa que para você quebrar ela, você vai ter que dar muita energia. Significa que quando ela se forma, muita energia é liberada. Ok? Aqui eu vou escrever, que eu esqueci. Uhum. Aqui eu escrevi é um evento exotérmico, aqui eu vou escrever é um evento endotérmico. É um evento endotérmico. Ok. Agora, como que eu uso isso? Agora é que é a parte importante. Tá, entendi que ligação tem energia, entendi que essa energia pode ser liberada ou absorvida, dependendo da ligação estar sendo formada ou quebrada. Ok. Como que eu uso isso para calcular o ΔH de uma reação? Então agora vem a parte prática da história. Eu vou escrever aqui, ó. Como usar esta informação? Como usar essa informação no cálculo do ΔH. Do ΔH. Tá. Para isso, deixa eu ver se eu acho aqui o exercício que eu queria fazer com vocês. A gente vai olhar para a apostila, vou precisar que vocês peguem a apostila rapidinho, na página 174. Eu vou pegar um exercício que tem na seção de exercícios de casa, de sala, perdão, para a gente fazer. Página 174. Esse método que eu estou explicando para vocês, gente, é o método que menos aparece, tá? Em vestibular. Dá uma olhada para mim, por gentileza, na questão número 2. Questão número 2. Vou colocá-la aqui no quadro. Deixa eu colocar aqui a desenho. E, e, mando isso aqui. Aproveitar que a gente já começou a ver orgânica, né? Qual que é o nome desses dois compostos aí, gente? Esse é o ciclo penteno, né? E esse aqui é o ciclo pentano. Alguém lembra que tipo de reação orgânica é essa? Já viu alguma vez? Isso é uma adição. Isso é uma adição. Eu quebrei a ligação dupla aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber ou lembrar, né, que aqui eu tenho, em cada um desses três carbonos aqui, ó, eu tenho dois hidrogênios, tá vendo? CH2, CH2, CH2. Aqui eu tenho CH, aqui eu tenho CH. Colocar os dois hidrogênios aqui, virou isso aqui. Tudo bem? O cara me deu essa reação aqui. Aí olha embaixo, ele fala o seguinte: considere a reação de hidrogenação do ciclo pentano, tudo bem? Considere a hidrogenação do ciclo pentano em fase gasosa, formando o ciclo pentano e a tabela de energias de ligação mostradas abaixo. Ele me deu a reação e me deu os valores de energia. Ele colocou assim, ó, HH. Do lado dele, 437 quilojoules por mol. Tá, para um pouquinho aqui. O que significa essa informação? Que, por exemplo, se eu quiser quebrar 1 mol
de ligações HH, quanto de energia eu tenho que dar para isso? 437. Agora, essa informação pode significar outra coisa também. Quando 1 mol de ligações desse tipo se formam, quanto de energia é liberada? Percebe que esse valor, ele pode servir tanto para ligações quebradas, como para ligações formadas. Tá? Continuando. Aí ele coloca energia CH, ele coloca energia C simples C e C dupla C. Ele coloca 4 valores de energia: 414 kilojoules por mol, 335 kilojoules por mol, e ele coloca também 600. Uhum. Olha a diferença de uma ligação simples para uma dupla, gente. Só por curiosidade, tá? Você não precisa saber valores nenhum, mas olha a diferença de uma ligação simples para uma dupla, ó, tá? Para quem ainda insiste em falar que a ligação dupla é mais fraca, não. Aqui eu tenho uma sigma e uma pi, né? Mas no cômputo geral, quebrar duas ligações requer mais energia do que quebrar uma só. Você está quebrando duas, né? Por mais que uma seja mais fraca que a outra, você está quebrando duas ligações. Tá bom. Ele me dá isso e olha o título da tabela: energia de ligação. Tá bom. Agora eu quero usar isso aqui para calcular o ΔH. Ele fala assim, ó: qual será o valor da entalpia da reação de hidrogenação do ciclo pentano? Então ele quer saber o ΔH disso aqui. Ok. Agora vamos juntar os pontos aqui. Eu sei o que é energia de ligação. Como eu vou usar isso aqui para calcular o ΔH? Você tem que olhar para a reação e entender uma coisa. Toda vez que acontece uma reação, gente, eu vou usar aqui de novo, sem parecer muito prolixo, o modelo de Dalton. No modelo de Dalton, o que ele fala sobre reações químicas? Ele diz assim: toda reação consiste numa transformação de átomos. Os átomos vão se recombinar. Então você tem que parar e pensar o seguinte: para que isso aqui, isso tudo, se transforme nisso, tem duas coisas que tem que acontecer. Primeira, todas essas ligações que vocês estão vendo aqui, ó, tem ligação pra cacete aqui. Elas têm que ser destruídas. Todos esses átomos aqui, ó, são 5 hidrogênios. 5 hidrogênios não. 5 carbonos, tem um monte de hidrogênio. Esses átomos têm que se separar para depois se recombinarem formando isso. Então significa que, primeiro, todas essas ligações têm que ser rompidas. Depois que esses átomos estiverem separados, eles vão se recombinar para formar o produto. Então aqui eu tenho ligações formadas. Então, gente, o que acontece aqui? Não sei se vocês conseguem perceber a ideia. Para esse processo acontecer, tem que haver, primeiro, a absorção de energia. O sistema vai ter que absorver energia do meio, das vizinhanças, para poder separar os átomos. Depois que esses átomos se separam e vão se recombinar para formar o produto, a energia é liberada. Então eu vou ter que fazer o seguinte cálculo. Eu vou ter que descobrir quanto de energia eu tenho que absorver nesse evento aqui, ó. E depois o quanto de energia eu vou liberar aqui. E vou calcular o saldo de energia. Olha só como eu vou fazer isso. ΔH é igual a. Agora, escreve pequenininho no caderno, tá? Dá uma olhada aqui. Que ligações eu tenho que quebrar nessa molécula? Cara, tem ligação pra cacete. Vamos começar pegando ligações CH. Vamos lá.
Quantas ligações CH eu tenho aqui? Vamos. Tem duas aqui, mais duas, mais duas. Todo mundo entende que são duas aqui, gente? CH2, CH2, CH2. Aqui tem mais uma. E aqui tem mais uma. Então são 2, 4, 6, 7, 8. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou começar. 8 vezes. Peraí. 8 vezes a energia de ligação CH mais uma, duas, três, quatro ligações simples CC. Então é 4 vezes a energia de ligação CC. Que mais? Eu tenho uma dupla CC. Estão vendo aqui, ó? Uma dupla CC. Então, mais tem uma energia de ligação C dupla C. Claro que na hora da prova, você já vai colocando os valores. Não vai fazer isso aqui. Estou fazendo isso porque eu estou explicando como que se faz. Tem mais alguma ligação para quebrar? Tem. Essa aqui, ó. Essa aqui. Mais uma energia de ligação HH. Todos esses valores de energia, o sistema vai absorver. Todos esses valores de energia, o sistema vai absorver. Tá bom? Tá. Depois que esses átomos se separarem, eu vou formar a molécula, que é o produto. Tá. Na molécula de produto, que ligações eu vou formar? Bom, vamos começar com as CC. Eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco ligações CC. Agora, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Tá vendo esses valores aqui, ó? Eles são positivos, não são? Por que que eles são positivos? Porque a energia é absorvida. Quando eu vou colocar os valores de ligação formada, como a ligação formada é um evento exotérmico, o sistema vai liberar energia. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou escrever assim, ó. Menos a energia de ligação. Menos não. 5 vezes a energia de ligação CC. Eu estou formando 5 ligações carbono-carbono simples. Uhum. Tá vendo o sinalzinho de menos? Justamente porque a energia vai ser liberada. Que mais que eu tenho de ligação para formar aqui, gente? 10 ligações CH. 10. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, menos 10 vezes a energia de ligação CH. Ai, professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Não, não tem. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Isso aqui tudo é a soma das entalpias de energia de ligação rompida. Então, isso aqui são ligações rompidas. Tá vendo isso aqui, ó? São as ligações formadas. Agora você vai fazer o seguinte, nós, né, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar todos esses valores e substituir na fórmula. Só que aqui o cara que montou essa questão, ele foi bonzinho pra gente, ainda. Veja, vê se vocês conseguem descobrir por que que ele foi bonzinho. 8CH
menos 10CH, tá vendo? 4CC menos 5CC. Então, tem algumas ligações, não sei se percebem isso, que elas são primeiro destruídas e depois construídas. Percebe isso? Muitas vezes isso acontece, principalmente na orgânica. Então, antes de sair substituindo os valores, vamos tentar simplificar um pouquinho isso. Vai ficar assim, ó. ΔH da reação é igual a... deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Ó, tem 8 CC. Vou começar aqui, ó. E de ligação CC, E C dupla C, peguei essa, mais E de ligação HH, vê aí, peguei essas duas. Agora eu vou fazer conta com as que repetem. Tá vendo que tem aqui, ó, 8CH menos 10CH? 8CH menos 10CH, se eu não estiver errado, dá menos 2CH. CH. Eu já meio que matei esses dois aqui, ó. 4CC menos 5CC dá menos CC. Aí. Fizemos uma relativa simplificação. Ah, Danilo, e se não der para simplificar? Aí você vai ter que substituir tudo e fazer a conta. Entenderam por que não cai tanto isso? É muito trabalhoso. É um exercício muito trabalhoso. Agora vamos substituir. Alguém já fez essa conta? Começou. Começou. Vamos lá. Energia C dupla C é 600 mais HH 437, aqui dá 1037, menos 2 vezes CH, dá 2 vezes 414, menos uma CC, que é menos 335. 335 aqui, ó. Aqui vai dar 1037 menos 828 menos 355. Vou esperar vocês fazerem, tá? Aqui. O que eu considero difícil nesse tipo de questão? Primeiro, o cara vai te apresentar uma tabela com valores de ligação sem sinal, nem positivo nem negativo. Você vai ter que decidir que valores são positivos e valores são negativos. Qual é o critério que eu uso para fazer isto? Quando que eu uso o valor positivo na conta? Quando a ligação é rompida. Quando que eu uso o valor negativo na ligação? Quando ela é formada. Ah, Adam, mas puta, eu não sei quando que uma ligação é rompida. Eu não sei quando uma ligação é formada. Sabe sim. Você vai guardar a seguinte regra. Ligação rompida, gente, é sempre de quem está do lado esquerdo da seta. É o reagente. O reagente vai ter que ser destruído. Ligação formada é a ligação que está dos caras do lado direito da seta, dos produtos. Então você pode guardar o seguinte, ó. As ligações rompidas são sempre de reagentes. E as ligações formadas são sempre de produtos. Não sei se vocês perceberam, que vocês ainda estão meio lerdinhos ainda. Eu também estou. Vocês perceberam o perigo de olhar para isso e comparar com o método antes das férias? Não conseguiram perceber? Aqui o que eu estou fazendo? Ó? Energia de ligação dos reagentes menos produto. Naquele método que a gente usou, era produto menos reagente.
Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quanto que dá isso aqui, gente? Menos 126? Então é B de bola, é isso? Vocês fizeram a conta aí. Quilojoules. Aí. Oi. Depende do que o cara te informa. Essa pergunta foi a melhor pergunta da aula. Quando que eu vou saber quando faz um e outro? Depende da informação que ele te dá. Por exemplo, dá uma olhada, Edivan, na questão número um. Eu vou pedir para todo mundo também, se puder aí, olhar na questão número um. Olha a tabela. Essa tabela é a entalpia da molécula. Percebe? Agora olha para o 2. A tabela está mostrando a energia da ligação. Então, o que tem que tomar muito cuidado? Dependendo do que o cara te fornece. Se o cara me fornecer a entalpia da molécula, eu uso o primeiro método, produto menos reagente. Se o cara me der a entalpia das ligações, aí eu uso esse método. Por isso que eu falei no começo da aula que a gente não tem como escolher o método. Por exemplo, se eu fosse escolher o método, eu escolheria sempre o primeiro. Ele é mais fácil. Porque vamos lá, né, gente? Eu sei que não é ok para todo mundo olhar para isso e descobrir as ligações. Tem gente que tem dificuldade nessa questão. Fala, mas como é que você sabe que tem tanta ligação assim? Tá? Então, o método que a gente usa é aquele que o cara me dá a informação. Se o cara me der entalpia de ligação, eu faço produto menos reagente. Se o cara me der entalpia, desculpa, se o cara me der entalpia de formação, eu faço produto menos reagente. Se o cara me der entalpia de ligação, eu faço reagente menos produto, tá? Beleza? Tá aí então a questão. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, nos exercícios de casa, depois vocês deem uma olhada, tem a questão 24, tá? Tem a questão número 24. Ah, vamos fazer ela? Vamos fazer? Questão 24 dos exercícios de casa 179. Vocês vão ver até que na lista de exercício, não tem muitos exercícios desse método, porque não cai muito mesmo. Vamos lá. Vou pegar um de casa aqui, tá? Ah, página 179, a questão número 24, que é 24. Ele diz assim: o clorofórmio ou triclorometano é um composto orgânico de fórmula CH-Cl3 usado como anestésico. A reação mais importante do clorofórmio é a mistura com fluoreto de hidrogênio produzindo CFC22, um precursor na produção de Teflon, como mostrado a seguir. Aí ele mostra a reação. Ó, olha como que o desgramado montou a reação. Ele não montou a reação usando fórmula estrutural. Por que eu estou contando isso? Porque se eu vou usar a entalpia de ligação, eu preciso olhar para a estrutura. Então eu vou escrever a reação assim, ó. CHCl2. Então é isso aqui, ó. Vai reagir. É 3, perdão. Vai reagir com 3 aqui. Vai reagir com 2HF. Vai formar CHClF2, assim, mais 2HCl. Parece uma dupla troca, né?
Na verdade, a gente não chama de dupla troca, que a gente chamaria de substituição, tá? Não sei se vocês conseguem perceber, gente, já dando esses spoilers na orgânica, a diferença de uma substituição para uma adição, né? Na substituição fica claro que o que acontece é uma troca de átomos. Aqui eu tinha dois HFs, ó, e aqui eu tenho dois HCls, tá? Deixa eu só fazer isso aqui para ficar melhor. Dois HCl. Tá aí, ó. Aí, na sequência, aquilo que eu estava falando para você, ó, ele dá uma tabela de um monte de ligaçãozinha com a energia. Fazendo uso das informações contidas na tabela acima, a energia de ligação para a ligação HCl é igual a quanto? Se vocês derem uma olhada na tabela, não tem a energia de ligação HCl, tá bom? Ele quer que a gente calcule ela. Ah, tem mais uma informação importante. Quanto deu o ΔH desta reação, gente? Menos 44. Então, para lá. O ΔH é menos 44 quilojoules por mol. Tá aqui. Então, percebe a diferença do primeiro exercício que nós fizemos para esse. Ele, no primeiro exercício, ele deu todas as energias de ligação e pediu o ΔH. Aqui, ele me deu o ΔH e quer saber essa energia aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Agora, é aquela parte bem sacal, tá, gente? Eu vou ter que escrever todas as energias de ligação. Então, vamos lá. Aí eu vou começar assim, ó. Menos 44 é igual a... Menos 44 é o resultado da conta. Então, vai ser ligações rompidas. Uma CH mais 3 CCLs que mais? Rompidas. Duas HFs. Tá. Tudo isso aqui é positivo. A energia vai entrando e quebrando as ligações. Aí agora eu vou para as negativas. Uau. Uma CH, uma CCl, duas, perdão, duas CFs, e mais? Duas HCl, certo? Só que essas ligações HCl, gente, são as ligações que eu quero descobrir o valor, não é? Então eu vou escrever assim, ó, menos 2x. Menos 2x. Pronto. Tá aí. Agora chega. Vamos lá. 44. Eu acho que tem algumas coisas que dá para simplificar aqui, ó. Tem uma ECH positiva com uma ECH negativa. Então eu vou cancelar. Eu tenho 3 CCLs menos 2 CCLs. Tá vendo? Menos 1 CCl, desculpa. Então, 3 menos 1 dá 2. Então fica 2E CCl. Que mais? Acho que não tem mais nada, né? Não tem. Mais 2E HF menos 2E CF menos 2x. Aí. Agora vamos lá. Menos 44 igual a 2 vezes CL, 2 vezes 330 mais 2 vezes
HF 568, 68, menos 2 vezes CF 488, meu Deus, menos 2x. Aqui. Peraí que eu vou ficar um pouquinho ali no canto para o pessoal de casa conseguir se localizar. Vamos lá. Menos 44 igual 660, 1.316. Eu tô, se tiver errado, vocês me avisam. 1.316, 976, 800, 960, 976, 76, 976 menos 2x. É isso, ó. Tá aí. Oi. Aqui, ah, 1.136. 1.136? Né? Tá bom. Pronto. E o outro tá certo? Tá. Bom, pelo visto vocês já fizeram, né? Quanto deu? 432. Aqui. Tá aí. Tá bom? 432. Alternativa aí. É bem chato, bem trabalhoso, porém extremamente mecânico. Tá bom? Tá aí a questão. Para fazer a questão 3 agora. Agora a gente vai discutir outro método, tá? Entalpia de ligação, entalpia de formação e agora a famosa lei de Hess. E é que o Enem mais gosta, né? Em se tratando de Enem, é aquele mais eles mais gostam. Os outros vestibulares também, viu? Eu vou fazer uma explicação rapidinha sobre a lei de Hess. Eu acredito que muitos de vocês já saibam, só para a gente entender a lógica dela, tá? Então aqui é o segundo método, cálculo do ΔH pela lei de Hess. Eu vou tentar escrever um enunciado para a lei de Hess, só para a gente entender a lógica dele. Olha só o que a lei de Hess fala. O cálculo do ΔH de uma reação pode ser calculado, o ΔH de uma reação pode ser calculado pela somatória das entalpias das etapas que constituem o processo.
Tá aqui. Então, esse aqui é o método que mais aparece, é o método que é mais simples de calcular, desde que você tenha uma certa prática, tá? O ΔH de uma reação pode ser calculado pela somatória das entalpias das etapas que constituem o processo. Vamos tentar traduzir isso numa linguagem simples. Vamos imaginar que eu queira pegar uma substância A e produzir um produto. Tudo bem? Só que, por uma série de questões, para eu sair de A e produzir um produto, eu não consigo fazer isso de uma vez só. Aqui vai um conceito também que a gente usa muito na cinética. Existem dois tipos de reação na vida. Existem reações que ocorrem em etapas para você conseguir produzir um produto, e existem reações que acontecem em uma única etapa. Quando uma reação acontece em uma única etapa, ela se chama reação elementar. Esse é o nome que a gente dá. As reações que ocorrem em etapas são reações chamadas de não elementares. Então vamos imaginar o seguinte: eu quero sair de um A para chegar no produto. Só que isso ocorre em etapas. Primeira etapa: A se transforma em B, cujo ΔH é menos 150. Eu estou inventando os valores, tá, gente? Bom? Aí o produto B se transforma em C, cujo ΔH é mais 300 quilojoules. Então, veja, no primeiro evento, ocorre liberação de 150 quilojoules. Aí, no segundo evento, aqui eu vou escrever segunda etapa, a reação absorve 300. Então, a primeira ela libera 150, depois ela absorve 300. Aí, na terceira etapa, C vira produto. Pronto. Com ΔH de mais 200 quilojoules. Pronto. Está aqui. Agora a pergunta é: eu posso dizer que essa reação é a soma dessas etapas? Como assim, professor? Não entendo isso. Veja, olha na primeira etapa. Quem é o produto? É o B. Olha na segunda etapa. O produto que era o B, na primeira etapa, está atuando como reagente na segunda. Hã? Então, o B é uma substância que a gente chama de intermediária. Por quê? Porque ela é produzida e logo numa etapa seguinte ela é consumida. Certo? E isso acontece também com o C. Com o C. O C ele é produto na primeira etapa e reagente na segunda etapa, perdão, e reagente na primeira. Então, tanto o B como o C são intermediários. Ou seja, são substâncias que em uma etapa são produzidas e na etapa seguinte são consumidas. Tudo bem. Eu posso representar então essa reação pela soma das etapas. Essa soma das etapas a gente chama de equação global. Numa equação, gente, numa equação global, nunca devem aparecer intermediários. Vou escrever isso aqui, ó. Observação. Numa equação global, não devem aparecer intermediários. Aparecer intermediários. Ué, professor, por quê? Por uma razão muito simples, eles são intermediários.
Na equação global, gente, a gente só representa o que entrou e o que saiu. Se uma coisa é produzida e logo depois consumida, esquece, não usa. Eu estou contando isso porque todos vocês devem lembrar que neste momento a gente começa a cancelar umas moléculas, né? Como se fosse matemática, corta, né? Ó, eu vou cortar aqui, cortei. Vou cortar aqui, vou cortar aqui, cortei. Quando eu corto, ou quando eu cancelo, ou quando eu desprezo, você pode usar o termo que você quiser. O intermediário, sobra só o quê? O que entrou e o que saiu. Então, se você olhar global, ela é assim, ó, A virando produto. O que que o Hess falou? Assim disse Hess. Que se essa equação é a soma das etapas, o ΔH dela também é. Simples. Se você tem os ΔHs das etapas e quer obter o ΔH de uma equação global, basta você somar os ΔHs. Menos 150, mais 300, mais 200. Aqui. Numa etapa ele libera 150, depois ele absorve 300, absorve 200, então dá 500 menos 150. 350. Nossa, que fácil, né? Só tem um problema, gente. Qual é o problema para quem já é mais macaco velho aí? O problema é que o desgraçado não vai te dar as etapas bonitinhas para você somar. Muitas vezes você vai ter que manipular essas equações. Essas equações aqui, ó, de etapas, elas são fornecidas, sempre. O cara vai te fornecer um monte de equação com um monte de ΔH. E aí você vai ter que fazer o quê? Tornar estas equações etapas de um processo. Você vai ter que manipular as equações. E o que que eu chamo de manipular? Às vezes você vai ter que multiplicar uma equação por 2. Às vezes você vai ter que dividir uma equação. Às vezes você vai ter que inverter a equação. O que é reagente vira produto, o que é produto vira reagente. Só que a regra é simples. Tudo que você fizer nas etapas, faça no ΔH. Então, por exemplo, se eu tivesse que multiplicar a primeira etapa por 2, o ΔH vinha multiplicado por 2. Se eu tivesse que dividir a segunda etapa por 3, eu divido o ΔH por 3. Tudo que a gente fizer nas etapas, no intuito de torná-las etapas de um processo, eu faço no ΔH. Então, qual é a dificuldade da lei de Hess? É organizar as etapas para que quando você some essas etapas, você chegue no processo global. Tá? Beleza? Olhou para um monte de equação com um monte de ΔH, você já pode ter certeza que você vai usar a lei de Hess. Beleza? Eu vou ensinar para vocês um truque que vai rapidamente mostrar para você o que você vai ter que fazer com as etapas. Porque assim, tem muito aluno que reclama assim, quando vai fazer esse tipo de questão. Fala, Dan, eu nunca sei o que eu tenho que fazer com a etapa. Eu não sei se tem que inverter, se tem que multiplicar, então a pessoa fica meio perdida. Eu vou mostrar para vocês um jeito de você olhar para a questão e saber exatamente o que fazer com cada etapa. Tá? Beleza? Vamos pegar a questão 3, que ela vai nessa linha. Acho que é a 3. É a 3. Quem quiser ir mexendo na equação, já vai mexendo aí, tá? Eu vou colocar aqui no quadro, gente. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou colocar aqui no quadro, tá? Questão 3 do de sala, tá?
Aqui os valores estão em quilocalorias, em vez de quilojoule. Pronto. Uau, olha o tamanho dessa. Pronto. Acho que é isso aqui. Ele fala o seguinte na questão 3: considere a equação de formação da glicose não balanceada. Ele mostra a reação. Vamos colocá-la aqui, ó. C mais H2 mais O2 dando C6H12O6. Considere a reação de formação da glicose não balanceada. Atente às seguintes equações. 1, 2 e 3. A massa de glicose formada pela reação de 14,4 gramas de carbono e a sua entalpia de formação serão, respectivamente, quanto? Tem uma pergunta que eu queria fazer nesse enunciado, quando ele fala assim: a massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono e sua entalpia de formação. O que que significa isso? Ele quer saber essa entalpia aqui, ó. Quanto vale isso? Ou seja, ele acabou de te dar a equação global, só que ela não está balanceada. E ele me deu etapas, ou supostas etapas desse processo. Tá? Cada uma com a sua seu ΔH. Tá bom, o que que eu vou fazer então? Primeiro, eu vou montar a equação global. A equação global é a equação que você quer chegar. É a equação do processo resumido. Tá? Fazendo o balanceamento aqui, aqui vai ficar 6. Aqui também, né? 6. E aqui 3. Pronto. Formando um mol. Então eu quero o ΔH dessa reação primeiro. Tá? O que que acontece muitas vezes quando a pessoa não tem prática? Ela fica tentando olhar para as equações e meio em dúvida, o que que se faz aqui? O que que eu faço? Eu inverto, se eu não inverto? Qual que é a dica? Você vai olhar na global, presta bem atenção na dica. Olha na global e identifica que na global eu tenho 4 substâncias, não tenho? Tá bom. Vamos começar olhando para essa aqui, ó. Essa aqui. Em qual das equações aparece carbono, gente? Na primeira. Tá. Primeira coisa. Na global, o carbono está do lado do reagente, não está? Na equação onde o carbono aparece, ele está do lado do reagente também? Ótimo, maravilha. Então não preciso inverter a equação. Só que na global, eu tenho que fazer aparecer 6 carbonos. Então, se na global eu vou fazer aparecer 6 carbonos, eu preciso multiplicar essa daqui por 6. Então, a primeira coisa que eu faço na hora lá da prova, eu multiplico essa equação por 6. Então fica. Vou escrever aqui, ó. Equação 1 multiplicada por 6 vai ficar 6 carbonos mais 6 oxigênios, dando 6 CO2. E aí, claro, eu vou multiplicar o ΔH por 6. 6 vezes 9, 540, 574,6. Não sei. 574,6?
Se alguém se manifestar aí. Eu fiz meio rápido a conta para variar. Cacau. Tudo bem? É 64? 564,6. Obrigado. Ah, mas professor, você multiplicou o oxigênio por. Calma, calma, calma. Agora, vamos lá. Já resolvemos o problema do carbono. Agora vamos resolver o problema do hidrogênio, gente. O hidrogênio está na segunda equação, né? Ele está do lado certo? Tá. Mas está no número errado. Então eu vou multiplicar a segunda equação também por 6. Então pega a segunda equação e multiplica por 6. Vocês estão percebendo que tem algumas substâncias que não vão aparecer na global? Essas substâncias vão ser canceladas na hora que eu fizer a soma. Então fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ó, multipliquei a segunda equação por 6. Cuidado, porque aqui tinha meio mol, tá? Ó. Então, multiplicando por 6, deu 3 ali. Aí o ΔH, 68,3 vezes 6. 360. 6 vezes 8, 48. 408. 409,2. Alguma coisa? Eu acho que é isso aqui. Não vou dar uma dentro hoje. Quer ver? Hã? Ah, eu tô ficando. Ah, é 409,8. Ah, tô melhorando, vai. Aqui. Outro problema que acontece aqui nesse caso, ó. Tá vendo que em todas as equações tem oxigênio? Não se preocupa com o oxigênio que vai dar tudo certo. Não fica tentando ajeitar as equações para dar 3 aqui. Você vai ficar louco. Vai na glicose. O oxigênio você meio que desencana, porque ele está em um monte de equações, tá vendo? Agora, a glicose, ela tá do lado errado, ó, porque ela tem que aparecer no produto. Ela tá do lado errado, mas a quantidade dela tá certa. Então, nesse caso, o que que eu faço? Eu inverto a equação. Aquilo que era produto vai virar reagente, aquilo que é reagente vira produto. Só que aí eu inverto o sinal do ΔH. Então, equação 3, inverte e inverte. Então fica 6 de CO2 mais 6 de água, dando glicose mais 6O2. C6H12O6 mais 6CO2. 6O2, desculpa. E o ΔH dela é igual a. Aí eu só vou inverter o sinal aqui. Então era menos 673, ela vai virar mais 673. Deixa eu falar duas coisas para vocês, gente. No mundo ideal, você tem que fazer isso de cabeça. Você não vai fazer isso aqui na hora da prova. Não vai dar tempo. Então a sugestão que eu dou é que vocês pratiquem muito. Por quê? Porque se você sabe o que você está fazendo, você não precisa nem escrever a equação. Porque o que que eu fiz, na verdade? Eu peguei o primeiro ΔH e multipliquei por 6. Peguei o segundo ΔH, multipliquei por 6. E o terceiro ΔH e inverti. Então, se tudo estiver certo, basta você somar esses ΔHs que você vai chegar nesse aqui, ó. Tá? Como que a gente verifica se você fez tudo certinho? Soma as equações. Se você fez tudo certinho, a hora que você somar as equações, você deve chegar na global. Tá? Agora, isso é uma verificação. Na situação ideal, o que você deveria fazer rapidamente, já olhar para isso aqui, ó. Multiplica o primeiro ΔH por 6, multiplica o segundo ΔH por 6 e inverte o terceiro ΔH. Acabou. Você faz isso em 3 segundos. Não 3, mentira, mas muito rápido. Evitem ficar escrevendo as equações. A não ser que você vai fazer uma prova discursiva e o cara pede para você montar a global. Às vezes acontece.
Tá? Agora, do contrário, ele não vai pedir a global. Ele vai pedir o ΔH. Então, vamos colocar a global aqui, ó, para a gente verificar se está certo. Equação global. Vamos ver o que, que dá para cortar aqui. Ó, tem 6 CO2 na segunda, 6 na terceira. Tchau. Opa, CO2 aqui. Na primeira e na terceira. 6 águas, 6 águas. Aqui. Ó, olha que beleza, ó. Quantos oxigênios eu tenho do lado do... Opa, desculpa. Quantos oxigênios eu tenho do lado dos reagentes aqui? Eu tenho 9. E aqui eu tenho... Eu vou cancelar 6 com 6, ó. Observa que aquilo que sobrou é a global. É exatamente a global. Ó, vai ficar 6 carbonos mais 6 hidrogênios mais 3 oxigênios, dando a glicose. Aqui, ó. Tá bom? Bom, o ΔH, então, é. Eu vou escrever uma coisa que você não precisa escrever na hora da prova, mas como você está anotando, vale a pena fazer, ó. 6 vezes o ΔH1 mais 6 vezes o ΔH2. Não foi isso que a gente fez, ó? Multiplicou o primeiro ΔH por 6, multiplicou o segundo por 6. Como que eu escrevo matematicamente que eu inverti o sinal do ΔH3? Menos ΔH3. Eu faço isso, ó. Menos ΔH3. Entende? O que que eu estou dizendo para vocês? Que com treino você faz isso com o pé nas costas. Você consegue bater o olho nas equações e chegar nisso aqui rapidamente, sem precisar montar as equações. Repito, a montagem de equação nesse tipo de prova que vocês fazem, né, que é prova cheia de questão e tal, é perda de tempo, tá? Vamos lá. Então vai ficar. Quanto que deu a conta, gente? Vocês fizeram? Menos 301,4. Pronto. Tá aqui. Essa é a primeira parte da questão. Isso nos dá ou A ou B. Ah, não é positivo, né? Não é positivo, verdade. Agora, deixa eu fazer a segunda parte da questão, por favor. Porque ele fez uma outra pergunta. É porque assim, o cara foi meio idiota, né? Por que que ele faz duas perguntas e põe cada alternativa diferente? Tudo bem. Ele fez uma outra pergunta, que é uma pergunta de estequiometria. Olha o que ele fala, ó. Qual a massa de glicose formada pela reação de 14,4 gramas de carbono? Vamos fazer uma estequiometria rápida aqui, ó. Ô, gente, qual que é a proporção entre carbono e glicose? 6:1, não é? Então, ó, vamos fazer uma continha rápida. Abre aqui. Ó, 6 mols de carbono. Olha como eu escrevi 6 mols de... Opa! 6 mols de carbono, ó. Tudo bem? 6 mols de carbono produzem 1 mol de glicose. Ô, gente, a massa molar da glicose, salvo engano, é 180. Qual a massa de glicose para 14,4? Tá bom? Essa seria a segunda parte da questão, eventualmente, se a gente precisasse resolvê-la. Opa. Aí. Então vai ficar 72m igual a 14,4 vezes 180. Eu vou passar o 72 para baixo dividindo. 14,4 vezes 180 sobre 72. Vai dar 5, né? 1 e 5. 180 por 5 dá 36. Dá 36G. Tá aí.
Tá bom? Aí. Dá mais trabalho escrever as equações do que fazer mesmo em si. Fala. Não. Catalisador, boa pergunta. A pergunta dele foi: e se tiver um catalisador em alguma das etapas, enfim? O catalisador ele não vai aparecer nem aqui nem aqui. Ele aparece aqui, ó, em cima da seta. Então você não vai se preocupar com isso, tá? Tipo, desencana. Tá? Tudo que ele colocar ou no reagente ou no produto, e talvez eu acho que eu sei por que você fez essa pergunta. Vamos ver se eu estou viajando no que eu vou falar agora. Você deve ter perguntado do catalisador, porque você viu que tem substâncias que são produzidas e consumidas e produzidas. E isso é uma característica de catalisador. O catalisador, quando ele vai participar de uma reação, ele é consumido e depois produzido. O que é diferente de um intermediário. O que que acontece? O catalisador, se você tirar ele da reação, primeiro que o catalisador é uma substância externa que você coloca lá dentro. Segundo, se você tirar o catalisador do sistema, a reação acontece do mesmo jeito. Então, aqui não, isso aqui é um intermediário mesmo. Ele precisou ser produzido para continuar o processo, tá? Então, você não vai se preocupar, não precisa se preocupar com isso não, tá bom? Fechou? Então é isso, gente, ó. Se você quiser escrever do ladinho das questões, a primeira questão é entalpia de formação, né? Calcular o ΔH usando a entalpia de formação. A segunda questão é para calcular o ΔH usando a entalpia de ligação. E a terceira questão é para calcular usando lei de Hess, tá bom? A lei de Hess é a mais diferentona mesmo das questões. Agora vamos fazer os que faltam. Fazer as outras questões que faltam. Eu acho que eu fiz a questão 4, 5 também. Não, mentira, 5. Fiz? Então é a 6. Essa questão é do Enem, viu, gente? Eu sei que vocês ficam meio revoltos que eu não coloco de onde veio a questão. Aqui. É isso. Olha o que o cara fala. Padrão Enem, enunciado confuso. Ele fala assim, ó.
O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima do bioóleo, tipo biodiesel, né? Extraído do resíduo da madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia na queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Para. Ó, quando eu pego o bioóleo com oxigênio e produzo CO2 e água líquida, a entalpia é ΔH1. Libera bastante energia, né? Isso para 1 grama dessa birosca. Ele faz essa ressalva no texto. Para 1 grama. Para 1 grama. Aí ele continua. E ΔH2 é a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o líquido. Opa, eu desenhei errado, né? Aqui. ΔH2 está aqui, ó. ΔH2. ΔH2. Está aqui. Ele deu o valor também. Tá? Agora olha a pergunta. Qual que é a variação de entalpia para queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 e água gasosa? O que que ele quer? Não entendi. Mentira, não entendi, não entendi. Mas o que que ele quer? Olha no gráfico, aponta para mim o que que ele quer. Não? Não saiu? Ele quer isso aqui, ó, isso. Ele quer isso aqui, ó. Só que para 5 gramas, tá? Ele quer para 5 gramas, tá? Ele quer. Então, primeira coisa, né? Eu preciso descobrir esse ΔH aqui, ó. Que método eu usaria aqui? Só que é uma questão de lei de Hess disfarçada. Disfarçada. Ô, gente, quanto vale o ΔH1? Tá, eu vou fazer uma coisa que provavelmente vocês não estão fazendo, mas eu vou fazer. Eu vou escrever assim, ó. Biodiesel mais O2, dando CO2 gasoso mais água líquida. Aqui. Quanto vale esse ΔH aqui, ó, gente? Diz para mim aí. ΔH vale menos 18,8. Tá em quilocal ou quilojoules? Quilojoules. Tá aqui. Tá. Beleza. Qual é o outro ΔH que eu conheço? Esse aqui, ó. Que é CO2 gasoso mais água gasosa virando CO2 gasoso mais água líquida. Não é isso? Quanto vale esse ΔH aqui, ó? Menos 2,4. Esses são os ΔHs que eu conheço. Tá, qual é o ΔH que eu quero descobrir? É o 3. Então eu vou escrever assim, ó. Biodiesel mais O2 gasoso, dando CO2 mais água gasosa. Isso. Água gasosa. Esse é o ΔH que eu quero. Dá uma olhada. Pera, deixa eu pegar minhas coisas aqui. Tá? Isso aqui eu coloquei essa questão
na lista, gente, de sala. Por quê? Porque muitas vezes a questão é uma questão de lei de Hess, só que o cara me mostra as equações por meio de gráfico, desse jeito aqui, tá? Professor, Oi. ali na formação do biodiesel mais O2 gasoso, formando Ah, CO2 gasoso, não seria água líquida? Embaixo, a última, a equação. aqui, não, eu quero a gasosa. Eu quero essa aqui, ó. Porque ele fala assim na última frase, ó. Deixa eu achá-la aqui. Ah, é gasoso, tá certo. Entendeu? Lá no Aham. comando da questão, ele fala assim: a variação de entropia em kilojoules para queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Então ele quer essa, ó, tá? Ah, ok. A que deu líquida é essa daqui, ó. Deu menos Uhum. 18,8, tá? Uhum. Beleza. Ô, gente, então o que que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui são as equações de etapas. Eu quero chegar na global. Como que eu calculo o delta H da global, gente? Eu mantenho a primeira e inverto a segunda. Isso é claro para todo mundo? Eu inverto, eu mantenho a primeira e eu inverto a segunda. A hora que eu inverter a segunda e fizer os cancelamentos, eu vou chegar nessa. Então eu vou escrever assim, ó, que o delta H da global é igual ao delta H da primeira e o delta H da segunda invertida. Então é menos o delta H da segunda. Essa é a conta que eu teria que fazer lá na hora da prova. É claro que o ideal é você saber fazer isso, perceber isso aqui sem precisar escrever isso. Já perceber, não é fácil perceber isso, tá? Não é fácil. Não estou dizendo que seja fácil. Então, o delta H da global é igual a delta H1, que é menos 18,8, menos, menos 2,4. Aqui, ó. 16, negativo, né? Vírgula 4. Agora, calma aí. Calma aí. Não é a resposta ainda, cara. Porque eu acho que tem essa resposta, né? Tem, olha aí, tá vendo? Por que que não é essa resposta, gente? Porque ele quer. Isso aqui é em 1 grama. Exatamente. Isso aqui é em 1 grama. É para 1 grama de biodiesel, ou de bioóleo, né? Como ele chama. Eu quero para 5 gramas. Então eu tenho que pegar isso aqui vezes 5. Tá? Vai dar menos 82. Menos 82. Jotas. Tá aqui. Tudo bem? Isso é uma questão difícil. Hum, sim. Não envolve outra coisa. É só o bioóleo. Tá? Para todas as equações é só para o bioóleo. Certo? Então, alternativa C. Alternativa C. Beleza. Agora vamos para as próximas. Hum, Aí eu sei que eu fiz a 7. A 8 eu já não sei. Nem a 8 nem a 9, né? Então faltam essas duas. Questões 8 e 9. Cadê o suave? Mas ele tá entre nós ainda, né? Vocês têm notícia dele, gente? Ele não tá online. Você acha que ele tá online? Deixa eu ver aqui. É que eu não tô conseguindo me ver na televisão. Essa televisão tá zoada. Imagina que ele tá. Não tá não. Olha lá. Tá fazendo churrasco. Saudade dele.
Questão 9, 8. Não, não, é 8. Pensa numa questão ordinária. Não, essa palavra não foi bem empregada, é uma questão filha da puta mesmo. Porque questão ordinária, ordinária é uma coisa ok, né? Uma questão desgraçada. Essas questões são todas do Enem, tá, gente? Quase todas elas do Enem. Ah, olha o tamanho do enunciado. No que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, os álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para o uso doméstico como combustíveis, e há muitas décadas. E recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substituto da gasolina. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis estão mostradas no quadro seguinte. Ele mostra densidade do metanol e do etanol, a densidade é a mesma, metanol, etanol, 0,79, isso, gramas por ml. Você viu que ele botou a temperatura do lado? Justamente por conta daquilo que a gente estava vendo na hidrostática, né? Que a temperatura varia a densidade das coisas. Tá. E também o calor de combustão. Calor de combustão, ou seja, a energia liberada quando você queima aquela coisa. A energia liberada na queima de 1 mol de metanol é menos 726 kJ por mol. Então, o que significa que se eu queimar 1 mol de metanol, eu libero isso. Já o etanol, ele libera 1.387. Libera mais. Talvez porque a cadeia seja maior, né? Aqui, beleza. Ele deu as massas molares das substâncias, dos elementos, né? E aí diz: considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcoois seja o mesmo. Desse ponto de vista, aliás, dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar qual? Esse é o tipo de questão, pelo menos eu considero, que ela é difícil de você entender o que você precisa fazer. Tá, ele perguntou para mim, qual é o mais vantajoso? Só que nesse tipo de questão é importante você dar uma lida nas alternativas, para ver o que ele escreve nelas. Dependendo do que ele for escrever, você vai calcular alguma coisa. Ele fala assim, ó, vamos pegar só para a gente ler o que ele fala. É mais vantajoso utilizar o metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível. B. Etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro. Se você olhar em todas as alternativas, está sempre por litro, por litro, por litro, por litro. Ou seja, o que eu preciso achar? Quanto de calor cada litro libera. Eu vou ter que fazer duas contas. Eu vou ter que fazer duas contas. Eu vou ter que descobrir quanto de energia 1 litro de metanol libera, quanto de energia 1 litro de etanol libera. E aí fazer a conta e ver o que acontece. É claro que a gente, assim, a gente já supõe que deve ser mais vantajoso utilizar o etanol, tá? Mas eu preciso fazer as duas para ver. Então, ó, parte 1. Energia, vou escrever assim, ó, energia liberada em 1 litro de metanol. Tá aqui. Gente, quanto pesa 1 litro de metanol? Quanto pesa 1 litro? Desculpa. 790 gramas, certo? Tá. Olha para esse valor de energia. Não é para 1 mol? Tá, vamos descobrir quanto pesa 1 mol de metanol. Massa molar do metanol. 12
com 4, 16, com 16, 32. Tum. Ok? Agora vamos lá. 32 gramas de metanol, que é um mol, quando são queimados, liberam 726 kJ. Eu quero saber quanto libera 1 litro. Só que 1 litro são 790. 790. Isso dá energia 1. Então a energia 1 é 726 vezes 790 sobre 32. Continha grande, hein, velho? Vamos ver aqui. 796 vezes. Não. 726 vezes 790 dividido por 32. 17.923. 17.923 quilojoules. Tá bom? A única notícia boa da questão é que agora eu já sei fazer a conta mais rápido. Por quê, ó? Olha o que que eu fiz para calcular essa energia. Eu peguei o ΔH, multipliquei por 790 e dividi pela massa molar, não é? Graças a Deus, os dois combustíveis têm a mesma densidade. Então, que conta eu tenho que fazer para calcular a energia do etanol? Escrevi aqui, ó. Energia liberada em 1 litro de etanol. Que conta eu faço? Como a densidade é a mesma, 1 litro de metanol pesa 790, 1 litro de etanol também vai pesar. O que vai mudar é o ΔH e a massa molar. Então a conta que eu vou fazer para o etanol é 790 vezes 1.387 dividido por quanto? Pela massa molar do etanol, exatamente. Pela massa molar do etanol, que é 46. Que é 46, perfeito. Olha lá. É isso. Tá? Vamos ver aqui. 790 vezes 1.387 sobre 46. 23.820. É isso. Professor, Oi. é 1367. Ah, é 67. Obrigado. Então acho que minha conta está errada. 23.436. Hã? 23.476? KJs? Tá aqui. Agora eu tenho que achar a resposta. É a D, né? Deixa eu ver. Puta, o desgraçado botou em mega, né? É, porque, ó, 23.400 quilojoules é 23,4 megajoules, né? Ele arredondou para cima. 23,5 megajoules. E esse aqui seria 17,9 megajoules, né? Eita, nós. Megajoules. Tá aí. Prontinho. Trabalhosa, né? Contas feias. Então a resposta é D. Etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia
por litro de combustível queimado. D de dado. Pronto. Questão número 9. Então, esse tipo de questão, né, que a gente acabou de fazer, ela não envolve necessariamente o cálculo do ΔH. Isso também o Enem gosta muito desse tipo de questão, né, que ele vai falar sobre eficiência de combustível, quem polui mais, enfim. A questão número 9, por exemplo, ela fala sobre a questão da poluição dos combustíveis, também é uma questão bem louca. Ele fala assim, ó, nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a liberação de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus do metano, do butano e do octano, 3 hidrocarbonetos. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do GLP e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtida por mol de CO2 gerado, em ordem crescente desses três combustíveis é. Eu queria que vocês lessem com calma a questão e tentassem reduzir para mim qual é a pergunta da questão. O que eu preciso calcular, na verdade, não é a pergunta. O que eu preciso calcular? Porque uma coisa é fato. Ele quer que eu compare esses combustíveis de alguma maneira. Mas o que eu preciso calcular? Quantidade de calor obtida por mol de gás carbônico. Então, ele quer calor liberado para 1 mol de CO2. Tipo assim, em outras palavras, se todos esses combustíveis liberarem 1 mol de CO2, qual deles libera mais calor? É isso que ele quer que a gente calcule. Bom, uma coisa é fato. Eu vou ter que fazer alguma conta 3 vezes. Porque eu vou ter que calcular isso para o GLP, eu vou ter que calcular isso para o butano e depois para o octano. Tá? Então aqui nós vamos tentar fazer uma coisa assim. Bom, quais são as informações que ele deu, né? Ele deu a massa molar, a fórmula e o ΔH. Vamos começar com o mais fácil. Vamos lá. CH4. Ô, gente, quando eu queimo vamos lembrar que queima, a gente falou um pouco sobre isso já, né? Queima é uma reação de oxidação. Eu pego o combustível, reajo com oxigênio e produzo CO2 e água, não é? Então pensa comigo assim, ó. Quando eu estou queimando CH4, eu estou fazendo isso aqui, ó. Ó. Vê se faz sentido. Aqui. Essa reação da balanceada, gente. Vamos balancear ela? Vou botar um 2 aqui. E um 2 aqui. Uhum. Isso é a queima do metano, não é? Tá. Qual que é o ΔH dessa queima? Menos 880, 90 quilojoules. Tá, então, olha o que eu posso pensar. Olha o que eu posso pensar. Quando eu queimo metano, eu libero 890 quilojoules e também libero 1 mol de CO2. Faz sentido isso? Na queima do metano,
Quando eu libero 890 quilojoules, eu também produzo 1 mol de CO2. Certo? Então, para o metano, eu libero 890 quilojoules e 1 mol de CO2. Tá bom. Agora eu vou fazer para o outro combustível. Butano. Gente, quando eu queimar o butano, quanto eu libero de calor? Eu libero 2.978 quilojoules. 878. Tá foda hoje. Só que eu também libero quanto de CO2? 4 mols. Por que 4 mols? Porque a molécula de butano tem 4 carbonos. Então, quando eu queimar isso aqui, eu estou queimando junto com 4 mols de CO2. Espera aí. Se eu libero 2.878 por 4 mols, quanto é que eu vou liberar para 1 mol? Ele não quer saber por mol? Então, eu vou pegar isso aqui e dividir por 4. Então, vai dar energia igual a... Quanto deu? Dá 500, 700, 719 kJs por mol de CO2 liberado. Por mol de CO2 liberado. Lembrando que ele quer em ordem crescente, né? De quem libera menos para quem libera mais por mol. Agora eu vou calcular para o octano. Octano é C8H18. Gente, quanto de energia libera a gasolina? 5.000? 8? 1. Só que quando eu libero essa energia, eu também libero junto 8 mols de gás carbônico, porque a molécula tem 8 carbonos. Então eu libero 8 mols de CO2. Qual vai ser então a energia liberada para 1 mol? Entenderam? Eu vou dividir sempre pelo número de carbonos no final das contas. Né? O único caso que eu não precisei efetivamente fazer conta foi no caso do metano, porque o metano só tem um carbono na molécula. Então aqui a energia ela é 5.471 dividido por 8. 83 kJs e 1 mol de CO2. Como ele quer ordem acho que é crescente, né? Então é gasolina, esqueci, GLP e metano, que é o gás natural, né? Então fica gasolina, GLP e gás natural. Alternativa A. Tudo bem? AD acabou. É isso. Gente, fechamos termoquímica, tá? Na segunda-feira que vem a gente entra pelo cronograma em cinética, tá? Intervalinho, daqui 30 minutos a gente volta, que agora eu vou comer minha chipa. Já esfriou. Oi, anjo.